Olá, irmãos, irmãs. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje. E o meu objetivo aqui é estar nos conscientizando e estar nos ajudando, através do Espírito Santo de Deus, a ver uma das coisas mais importantes que eu entendo nesse tempo, que é a igreja enquanto corpo de Cristo. Eu quero ler um texto aqui que está em Isaías 29:13. E durante essa minha palavra, essa minha fala, eu não poderia deixar de estar compartilhando várias informações, desde lá da época de Jesus. E meu objetivo em ter escolhido esse texto foi exatamente que é um texto que tem no Novo Testamento, lá em Mateus 15:8 e em Marcos 7:6, que Jesus usa exatamente esse texto. Todos nós sabemos que o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. E 700 anos depois, no relacionamento de Jesus com as pessoas, no relacionamento de Jesus com as seitas religiosas, com todo aquele povo que existia da época, Jesus usa o mesmo texto. Esse texto está em Isaías 29:13, que diz o seguinte: porque o Senhor disse, pois este povo que se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. E Jesus usa esse texto também lá no Novo Testamento. Eu quero ressaltar e pontuar algumas situações muito importantes. Primeiro, que na época de Jesus existiam várias seitas, como por exemplo a seita dos publicanos, que era uma classe imposta aos judeus pelos denominadores. Os romanos dominavam os judeus com a missão de lhe colocar impostos. Depois os escribas, que apareceram, os fariseus, os saduceus, os escribas, e ficaram como os primeiros. No dia que Jesus eram chamados de doutores da lei. Os escribas eram chamados na época de Jesus doutores da lei. Tinha os zelotes. Essa seita foi estabelecida por Judas, o Galileu, que liderou a revolta contra a dominação romana no ano 6 depois de Cristo. Nós tínhamos os herodianos, que formavam um partido político, religioso, uma espécie de fraternidade em honra a Herodes. Nós tínhamos os essênios, que os essênios viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar o Pentateuco, em jejuar, em orar, em realizar rituais de purificação. Nós tínhamos os fariseus, que todos nós sabemos lá como que Jesus comparou os fariseus como sepulcros caiados, que por fora era muito bonito, e por dentro não representava nada, representava tudo aquilo que a gente conhece, que nós conhecemos como repulcro caiado, que significa literalmente separados, observavam rigidamente os preceitos das leis de Moisés. Nós tínhamos os samaritanos, que era uma classe odiada pelos judeus, porque era um povo idólatra. Nós tínhamos os saduceus, uma seita dos saduceus que era pequena, porém muito conceituada, por os membros que integravam eram ricos e influentes. Por que eu estou colocando, por que eu estou pontuando todas essas seitas? Para a gente entender lá no final, aonde eu quero chegar em relação à igreja contemporânea. E baseado nisso, nessas seitas, tá? A igreja foi constituída, uma igreja apostólica, uma igreja que vivia as doutrinas apostólicas, e ela sobreviveu, essa igreja sobreviveu até os anos, até 64 depois de Cristo, quando começou uma grande perseguição. A perseguição da igreja. E essa igreja começou em relação ao aspecto orgânico, visível, ela começou a desaparecer. Não desaparecer enquanto igreja visível, enquanto corpo de Cristo. Mas ela começou a ser perseguida, e todos nós já conhecemos a história. E essa perseguição se deu lá com o governador Nero, a partir de 64 depois de Cristo. E foi até os anos 313, quando se levantou o rei Constantino, que decretou, que fundamentou a lei, o cristianismo, entre aspas, considerando ali, a partir daquele momento, como religião oficial o cristianismo. E como que se deu? Alguns estudiosos falam, comentam que Constantino se converteu, que eu particularmente gostaria de deixar isso com ponto de interrogação, porque até onde eu entendo, de acordo com a história, foi uma situação política,
e religiosa. Constantino tem um sonho, ele ia guerrear no outro dia contra o outro rei, era também um dos reis de Roma, e ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê alguns falam cruz, mas era um X com P no meio, um símbolo, e esse símbolo está dizendo assim: sobre esse signo vencerás. Foi uma visão que Constantino teve nos anos 313 depois de Cristo, e ele vai guerrear contra Maxêncio, ganha a guerra, e ele entende e atribui aquela vitória àquela visão que ele teve, como uma visão de Deus. Decreta a religião protestante como uma religião oficial. Isso vai se passando. O governo romano toma posse, religiosamente falando, e o tempo vai passando. Até que chega o século XV, em 1500, quando vem a reforma. E essa reforma, que teve como objetivo ir contra alguns princípios e valores que vinham nesse tempo sendo alicerçado, sendo norteado pela Igreja Católica. Interessante ressaltar que 2 homens foram levantados, um na Suíça e outro na Alemanha. Calvino, depois de uma tentativa fracassada de Zwinglio, vem Calvino em 1541 e coloca propostas radicais em relação a todas aquelas situações que a Igreja Católica estava impondo sobre as pessoas. E eu ressalto aqui uma coisa que nos chama a atenção, que uma das ideias de Calvino foi em relação à teologia da predestinação. Ele coloca isso de maneira muito veemente e muito forte sobre a teologia da predestinação, baseado em Santo Agostinho, quando ele disse que nós viemos ao mundo por Deus para sermos salvos ou condenados. Ele, baseado nessa visão de Santo Agostinho, ele se coloca e defende essa tese de que algumas pessoas são predestinadas para a salvação e outras não são. Ou algumas pessoas são predestinadas à condenação e outras não são. E depois, em 1517, Lutero se levanta, solidifica, ele escreve 95 teses, coloca lá na igreja, e um dos pontos principais que Lutero coloca nas 95 teses foi em relação à venda de indulgências. Ele coloca ali. Existia um Papa, o Papa Leão XV, e existiu uma retratação dele, ele não se retratou, ele foi ameaçado a ser condenado por heresia. Então nós temos essas duas situações, uma reforma na Suíça e uma reforma na Alemanha. Uma reforma na Suíça por Calvino e uma reforma na Alemanha por Lutero. E após essas reformas, após esses acontecimentos, começaram a surgir as igrejas que nós chamamos de igrejas históricas. Várias delas. E eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, minha irmã, que quando essas igrejas vieram para o Brasil, essas igrejas trouxeram, essas pessoas representando essas igrejas, trouxeram uma coisa que eu chamaria de estrutura religiosa. Eu que queria rapidamente estar falando para vocês, estar mostrando para vocês as principais igrejas que vieram para o Brasil. Como, por exemplo, em 1855 veio a Igreja Congregacional e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Em 1859 vieram os presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que também se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, através do missionário Simon. Em 1871 veio a Igreja Batista, e ela se estabeleceu em São Paulo. E uma coisa interessante, a Igreja Batista se estabeleceu aqui no Brasil em 1871 por um grupo de refugiados da Guerra da Secessão. Então eu queria falar rapidamente sobre essa guerra, para estar mostrando para vocês, como que as igrejas históricas, que trouxeram coisas muito boas, mas elas trouxeram também algumas coisas que eu acho interessante a gente pensar e meditar, e ver como que essas coisas foram maléficas para a igreja contemporânea, para a igreja enquanto corpo de Cristo. A Guerra da Secessão
foi uma guerra que aconteceu de 1861 a 1865. Essa guerra durou 4 anos. E essa guerra eram pessoas do sul que na época industrializavam algodão, e essas pessoas trabalhavam com escravos, essas pessoas tinham como seus empregados os escravos, e um grupo do norte dos Estados Unidos que não concordavam com essa escravidão. E aí, em função disso, houve essa guerra. Nessa guerra morreram mais de 600 mil pessoas. E a igreja protestante, de uma certa maneira, estava envolvida nesta guerra. O que me chama a atenção é que aquele grupo do sul dos Estados Unidos, que concordavam com a escravidão, muitos homens ali que cultivavam algodão, que industrializavam algodão, eram homens, mulheres, famílias protestantes. Então, motivados a interesses pessoais, a interesses econômicos, eles tinham ali, sob um jugo, aquelas pessoas ali, aqueles escravos ali. Quando na verdade os princípios e valores de Deus, aquilo que está no coração de Deus, são coisas totalmente diferentes disso. É amor, é libertação, é cuidado, por aí. E essa reforma veio trazendo, depois da Igreja Batista em 1878, vem a Casa de Oração, também estabelecida no Rio de Janeiro, pelo missionário Richard Holden. Depois, em 1879, a Igreja Evangélica Brasileira, que já foi uma dissidência, já saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil, que já começa uma divisão. Em 1903, a Igreja Presbiteriana Independente. Em 1910, a Congregação Cristã do Brasil, também ali estabelecida, estruturada ali no Paraná. Em 1910, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que foi estabelecida em Belém do Pará, os missionários suecos, batistas, Gumar Vingre e Daniel Berg, que também vieram dos Estados Unidos. Em 1934, a Igreja Batista Ortodoxa. Em 1951, a Igreja Evangélica Quadrangular. Em 1953, Ministério Voz da Verdade, que saiu da Igreja Metodista do Brasil, outra divisão. Em 1955, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Em 1960, veio a Igreja Cristã Nova Vida, pelo nosso saudoso irmão Roberto McAllister. Em 1962, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, do pastor Davi Miranda. A Igreja Metodista do Brasil, uma igreja tradicional, e um grupo de pessoas que não concordavam com essa posição se divide, vem mais uma divisão. Em 1967, vem a Igreja Cristã Maranata, que sai da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu me lembro que eu era bem garoto e eu acompanhei muito de perto essa situação. Foi uma situação muito triste, muito traumática. Em 1967, vem a Igreja Universal do Reino de Deus, que precisamos ficar atentos. Em 67 vem a Internacional da Graça de Deus. Em 1980, a Internacional da Graça de Deus. Em 1986, vem a Igreja Apostólica. Em 1992, vem a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Em 1998, vem a Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 2000, vem a Bola de Neve. Em 2006, vem a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Por que eu estou colocando isso tudo? Eu quero chamar a nossa atenção de tudo que veio acontecendo ao longo do tempo. Tudo que veio acontecendo. Em 1980, começa um avivamento na igreja histórica. Começam a surgir alguns grupos, e eu particularmente participei ativamente desse grande acontecimento. Não podia se bater palma nas igrejas, não se podia cantar um louvor mais animado, não tinha bateria nas igrejas, não tinha guitarra nas igrejas. Existia de uma certa maneira uma visão totalmente errada, equivocada em relação ao pecado. Existia uma liderança hipócrita. Uma liderança hipócrita. Eu me lembro que eu era bem jovem. Eu pegava o megafone, saía antes do culto, uma praça que tinha próxima da minha igreja, para fazer ar livre, e para convidar aquelas pessoas para irem para o culto, para estarem ali conosco. Os jovens que faziam isso. E começaram a surgir algumas coisas, e isso, de uma certa maneira, começou a alegrar o nosso coração. A gente que vivia com o coração ardendo, a gente que vivia buscando algo mais, porque aquilo não satisfazia mais o nosso interior, o nosso coração.
E aí vem Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Rebanhão e outros conjuntos mais, e outras pessoas que começaram a expressar e a cantar não uma música egocêntrica, não uma música baseada em teologia da prosperidade barganha, não uma música comercial como existe hoje a música gospel contemporânea, mas uma música cristocêntrica, e que tinha uma letra que falava bastante ao nosso coração. Começaram a vir outros cantores, Asaf Borba, Ademar de Campos e outros mais cantores que vieram. E eu me lembro de algumas situações do meu tempo que estão caracterizadas exatamente nessa religião, nesses dogmas criados por homens. Eu me lembro que uma certa vez eu fui visitar uma igreja, uma outra denominação. E eu fui criado na igreja, meus avós eram evangélicos, meus pais eram evangélicos. Eu era de uma igreja histórica. E eu fui numa outra denominação histórica visitar a igreja, era no primeiro domingo, era no dia de ceia. E eles não deixaram eu tomar ceia, porque eu era de outra denominação. Como aquilo entristeceu meu coração. Não deixaram. Quando na verdade a mesa é do Senhor. A ceia é do Senhor. A ceia é para a igreja, corpo de Cristo. A ceia é para aqueles que têm discernimento do que representa pão, do que representa vinho. O pão como corpo de Cristo, o vinho como sangue. E é um momento que você está ali lembrando da morte e ressurreição de Jesus. E você está falando, olha, eu, Senhor, eu compartilho com a tua morte, mas compartilho com a tua ressurreição. Eu compartilho com o novo nascimento, uma vida de cruz, uma vida de novo nascimento. E isso foi passando. E começaram a surgir as igrejas que nós chamamos de neopentecostais. E muitas coisas foram introduzidas nessas igrejas. Principalmente uma das coisas bem carnais, que se chama teologia da prosperidade. E isso começou a nortear, começou a tomar uma proporção muito grande. E a gente começou a perceber que o foco não era mais a pregação de um evangelho de cruz, não era mais a pregação de um evangelho de vida, não era mais a pregação de um evangelho de libertação, não era mais a pregação de um Jesus que quebra as correntes, que liberta, mas um evangelho de barganha. E eu entendo que tudo isso foi construído por ideologias humanas, pensamentos humanos, doutrinas humanas. Essa teologia da prosperidade. Depois começaram a surgir algumas ideias, algumas coisas, e a teologia da prosperidade não é uma coisa nova. Ela começou em 1867 por um pastor chamado Esek M. Kenyon. Mas o maior divulgador dessa teologia nos Estados Unidos foi Kenneth Hagin, em 1917 a 2003, que era considerado o movimento Palavra da Fé. E isso norteou as igrejas neopentecostais, e eu diria para você nesse tempo com muito temor, a igreja evangélica perdeu a visão. Veio também a onda de G12, um movimento que dividiu igrejas. Que o G12 aconteceu em 1998, e ele começou pelo pastor colombiano César Castellanos. E aqui no Brasil, quem desenvolveu foi o apóstolo René Terra Nova. E que eu queria também fazer um pequeno comentário sobre isso. Os títulos começaram a surgir. Meu irmão, minha irmã. O objetivo de Deus de nos aperfeiçoar, de nos tornar pessoas servas, de nos tornar um povo servo. Então nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para ficar caminhando ou para ficar liderando baseado em títulos. Apóstolos, bispos. Nós estamos aqui para servir. Então hoje, os líderes evangélicos vivem baseados em títulos. Quando na verdade Jesus disse, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Quer ser um cristão verdadeiro? Quer começar a buscar um relacionamento com Deus? Comece a servir. E comece pelas coisas pequenas. Comece a praticar pelas coisas pequenas.
Sabe por que servir é uma coisa importante? Porque servir vai tratar, servir nos trata. Servir as pessoas trata a nossa carne. Servir as pessoas começa a nos ensinar a grandeza de poder servir e entender que o serviço se dá através do amor. Então isso é uma coisa muito importante para a nossa caminhada. Muito importante. E aí eu faço uma pergunta para cada um de nós meditar. Para cada um de nós meditar. Eu quero colocar para vocês aqui algumas pesquisas. Como, por exemplo, em 1970, 5,2% dos brasileiros eram considerados evangélicos. Em 2010, 22,2% dos brasileiros eram considerados evangélicos. Certamente hoje o percentual é muito maior. Então de 4 milhões e 600 mil pessoas, passamos para 42 milhões e 300 mil pessoas consideradas evangélicas. E aí vem uma coisa que me entristece muito. Se esse percentual foi tão expressivo numa curva de crescimento dos evangélicos, eu faço uma pergunta. E essa pergunta, quando ela volta para mim, ela me entristece. Por que a população carcerária cresceu tanto? Por quê? Por que o divórcio cresceu tanto, a violência doméstica cresceu tanto? Então, o Brasil teve um aumento da população carcerária de 267,32% nos últimos 14 anos. Isso é um levantamento do Departamento Penitenciário Nacional. O Brasil excede a média mundial no que diz respeito ao número de presos por habitante. Atualmente temos 306 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. E sabe qual é a média do mundo? 144 pessoas para cada 100 mil habitantes. O número de divórcio dos últimos 10 anos cresceu 160%, de acordo com o IBGE. A violência doméstica, segundo o mapa de violência no Brasil, de 2012, diz que de 1980 a 2010 o número de mulheres assassinadas no Brasil cresceu 217,6%, de acordo com a pesquisa. E aí a minha pergunta é: se o número de evangélicos, se o número de igrejas protestantes, se esse número foi tão expressivo nessa curva de crescimento, por que esses índices são contraditórios a esse crescimento? Tem alguma coisa errada. Sabe o que está errado, meu irmão? Que a igreja não tem vida. Como diz lá em João 10,10, eu vim para que tenha vidas e vida em abundância. E a igreja evangélica no Brasil contemporânea está sem vida. Porque a pregação que está sendo transmitida para as pessoas é uma pregação sem vida. Então nós temos o número de pessoas, a população carcerária crescendo 267,32%. Nós temos o número de divórcio com um crescimento extremamente expressivo. Nós temos a violência doméstica também um crescimento extremamente expressivo. Por quê? Era para ser o contrário. Se eu estou com a minha curva crescente de número de igrejas, de número de evangélicos, todos esses acontecimentos, que são acontecimentos atrelados totalmente fora de contexto em relação a princípios e valores de Deus. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E existe esse crescimento totalmente expressivo. Tem alguma coisa errada. Precisamos acordar. A igreja virou um clube, virou um ponto de encontro. Mas sabe o que está acontecendo? Hoje nós temos uma liderança comprometida com o evangelho de barganha. Hoje nós temos uma liderança comprometida com a mentira. Hoje nós temos uma liderança comprometida com o evangelho sem cruz. Estão inventando uma cruz nova, quando na verdade o evangelho verdadeiro é baseado naquela cruz lá de 2000 e alguns anos atrás. Quando Jesus morreu, derramou o seu sangue para salvar a mim e salvar você. Então, me chama muita atenção
Primeiro, a reforma, que eu particularmente questiono uma série de coisas. Até porque eu não creio na doutrina da predestinação. Baseado em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui tem a vida eterna. Então a igreja hoje está totalmente fora de contexto daquilo que deseja o Espírito Santo de Deus. Na verdade, foi criado todo um sistema religioso. Hoje, as igrejas evangélicas estão baseadas em projetos pessoais, ideias pessoais, ideologias pessoais, e estão deixando de lado o que é mais importante: a pregação genuína do Evangelho de cruz. As pessoas estão invertendo os valores. O Evangelho se tornou uma coisa relativa, quando na verdade os princípios e valores de Deus são absolutos, não são relativizados. Então se criou um monstro, uma estrutura, e eu ressalto aqui que a igreja, corpo de Cristo, ela é composta, ela é estruturada, ela é alicerçada, ela é feita por mim e por você. Se vocês todos saírem de uma estrutura física, construção, e se reunirem debaixo de uma árvore, vocês vão continuar sendo igreja. Vão continuar sendo o corpo de Cristo. É claro, eu sou pastor, tenho a minha igreja, nos reunimos em templos, em locais, é claro que nós necessitamos disso. Mas eu quero deixar claro, é que a igreja é feita, é composta de homens e mulheres, onde o Senhor habita. Deus não está preocupado com templos feitos por mãos humanas. Deus está preocupado com a tua vida, com a minha vida. De restaurar a sua vida, restaurar a minha vida, restaurar a nossa vida. E trazer libertação para a nossa mente. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a estar vivendo o versículo que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus, nossa mente diante de Deus. Pedir para que o Senhor sonda os nossos corações, que abra os nossos olhos, que traga revelação para a nossa vida de uma igreja verdadeira. Ainda que você viva lá numa estrutura religiosa, mas que a sua visão, que a sua mente seja voltada para a mente de Cristo, para a igreja como corpo de Cristo. Questione. Não é questionar confrontando a autoridade da sua igreja, não é isso. Questione. Quando você ouvir uma pregação, ouvir alguma coisa, confira com a palavra de Deus. Eu falo o tempo todo na minha igreja. O tempo todo. Procuro pegar a palavra de Deus. Procuro expressar aquilo que está na palavra de Deus. Mas qualquer coisa que não testificar, questione. Questione. Então hoje, não quero me alongar muito, quero terminar, quero concluir. Mas hoje, nós vivemos cristianismo baseado em Cristo, baseado em Jesus, não baseado em Constantino. Cristianismo baseado no autor e consumador da nossa fé. Cristianismo versus religião. Então hoje nós temos dois sistemas. Nós temos um sistema político, que está junto com o sistema religioso, porque eu entendo que a igreja de Cristo, ainda que apoiemos, ainda que nosso coração deseja que os nossos políticos, que os nossos governantes sejam pessoas tementes a Deus, ainda que isso aconteça, nada de errado nisso. Mas a igreja não pode se misturar com política. A igreja foi estabelecida aqui na terra para representar Jesus, para representar o corpo de Cristo. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar salvação, pregar libertação. Esse é o papel da igreja. Não se misturar. Você pode ser cristão, ser cheio dos princípios de Deus, ser um servo de Deus e ser um governante. Nada de errado. Mas a igreja não pode se misturar-se com a política. E hoje o que nos entristece muito é que quando nós pegamos o nosso país e pegamos lá a bancada dos evangélicos no Congresso, a gente vê que é uma das bancadas, que é uma das áreas do Congresso, uma das alas do Congresso, talvez mais corruptas que as outras.
Cadê os princípios de Deus? Cadê a justiça de Deus? Cadê os valores de Deus? Então o poder, a ganância, cega o homem. O poder, a ganância, tira a visão do homem. A igreja tem que pregar o Evangelho. Então eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, para a gente viver um Evangelho genuíno. E a minha oração é que toda liderança eclesiástica, toda liderança que prega o Evangelho de mentira, como nós temos visto hoje, inclusive na mídia, que Deus, mesmo através da misericórdia dele, mas que ele levante homens e mulheres comprometidos verdadeiramente com a palavra do Senhor. Homens e mulheres comprometidos. Eu quero aqui voltar ao texto. Tem um texto de Ezequiel 33, 31, que está aqui na minha Bíblia. Até o 33 que diz assim: o meu povo vem a ti como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor de devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, estão ávidos por ganhos injustos. Que a igreja brasileira coloque o rosto no pó, peça perdão a Deus, peça misericórdia de Deus, e que clame ao Senhor, como diz lá em 2 Crônicas 7,14. A igreja brasileira tem vivido tudo, menos o Evangelho de verdade, menos uma igreja que deveria viver como o corpo de Cristo. Ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo de levantarmos como atalaias, de levantarmos como servos e servas do Senhor. Chega de religião. Chega. Sabe o que Deus quer de nós? É mudança de caráter. É mudança de caminhada. Sabe o que quer dizer a palavra conversão? Mudança de rumo. Inversão de rumo. É isso que Deus quer de nós. Um novo nascimento. Nascer de novo. Mas para eu nascer de novo, eu tenho que morrer. E na verdade, muitos de nós não queremos morrer. Por isso, vivemos um evangelho superficial, sem vida. Quando eu falei sobre aqueles percentuais, eu fico lembrando da igreja lá em Atos Apóstolos. Sabe por que a igreja crescia? Sabe por que os convertidos eram 3.000 pessoas, 5.000 pessoas convertidas por dia? Porque as pessoas viam na igreja vida. E eram igrejas simples. Vida. Salvação. E é isso que a igreja hoje precisa. De deixar de ser esse monstro religioso e passar a ter vida. É isso que nós precisamos. Que clamemos ao Senhor pela misericórdia dele. Que ele venha com a misericórdia dele sobre nós. Isaías, ele viveu um momento muito difícil na época. Ele enfrentou o rei Jotão e Acais. Ou melhor, ele viveu na época do rei Jotão e Acais. Era o rei idólatras. Foi um período de muita prosperidade, mas também um período de muita opressão ao povo. Eles eram idólatras. E hoje nós estamos vivendo basicamente muito parecido com esse período. Somos idólatras. A igreja evangélica brasileira tem sido uma igreja idólatra. Que a nossa visão seja muito clara. Igreja como o corpo de Cristo. E um sistema religioso e político que não tem diferença. Que Deus nos abençoe e faça resplandecer o rosto dele sobre a nossa vida e tenha misericórdia de nós. Fiquem todos na paz. Amém.